tudo bem? Eu sou a Ana da Homeschool Anabel e vamos às nossas lives de 2022 com assuntos pertinentes para ajudar a todas as famílias nesse retorno à vida normal que a gente está vendo e que muitas necessidades também estão surgindo. E para a nossa primeira live eu tive o privilégio de convidar a Juliana, do Instagram Mãezinha o Caramba, que vai conversar com a gente sobre algo tão importante que nós da Homeschool Anabel defendemos tanto, que é a parentalidade positiva, né? Sem afeto, a gente não constrói nada. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E espero que a nossa troca hoje de informações, de conhecimento, possa enriquecer também as famílias que acompanham Mãezinha ou Caramba, assim como também as famílias da Homeschool Anabel. Prazer enorme estar aqui com você. Ana, boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Eu que agradeço o convite, como eu te falei mais cedo, né? Nós conversamos e é uma honra sempre estar aqui conversando sobre esse tema. Eu costumo brincar que a parentalidade positiva faz os meus olhos brilharem e o meu coração bater mais forte, né? Eu acredito muito nisso, na parentalidade positiva. Acho que é aquilo que nós conversamos, né? É umas sementinhas que são plantadas para a gente ter um mundo melhor, né? Uma sociedade mais saudável. Então, é um enorme prazer estar aqui conversando sobre isso e estou super disponível aqui para todos os seguidores de vocês e toda a comunidade do Homeschool aí para a gente conversar sempre sobre esse tema e das dúvidas aí que surgirem. Perfeito. Primeiro, quero falar para todos vocês, né, que a Homeschool Anabel, ela apoia a liberdade educacional, da família também encontrar não só o perfil de escola para o perfil de aluno, mas também complementar a aprendizagem com novas experiências educacionais, né? E claro que para o melhor desenvolvimento sempre de uma criança e de um adolescente, é importante a casa da criança também estar em harmonia e a família ser participativa na vida e na educação dos seus filhos. Ju, nos conta um pouquinho sobre o que é a parentalidade positiva. A parentalidade positiva, ela nada mais é do que uma forma da gente se relacionar com os nossos filhos, né? E a parentalidade positiva, quando a gente fala em positivo, eu sempre gosto de esclarecer, porque tem muita confusão, né, sobre esse nome, essa nomenclatura, porque parece, assim, soa como algo, assim, positivo, é só dizer sim, né? Quando, na verdade, parentalidade positiva é uma forma respeitosa de se relacionar com os filhos, né? Então a gente acredita no respeito mútuo, o adulto precisa ser respeitado, mas a criança também. A gente acredita na empatia, né? No afeto e na firmeza. E quando a gente está falando de positiva, a gente só quer dizer, e nada se relaciona com permissividade, é a maneira como a gente encara o erro. Né? Então, a gente entende o erro como uma forma de aprendizagem, né? E não como uma forma de que vai gerar punição ou que vai gerar qualquer consequência desta natureza para a criança de sofrimento, né? Então, através do respeito, do afeto, da empatia, a gente acredita que a criança consegue aprender, né? E se relacionar, digamos assim, tanto com os pais quanto com o mundo de uma maneira mais saudável emocionalmente. Sabe, Ju, que eu quero dividir também contigo uma experiência que nós temos. Ali na Homeschool Anabel, quando a gente ensina as crianças a estudar, a descobrir seus potenciais, que eu sempre digo assim, mas se meu filho já estuda na escola, não vai ficar mais cansado de ir para a Homeschool Anabel estudar? O estudo só cansa quando ele não é prazeroso. E para ele ser prazeroso, a gente tem que despertar o nosso jeito de aprender. Mas uma das coisas principais que a gente sempre conversa com os nossos alunos, e que também conversa muito com isso, existe aquele ditado que é errando que se aprende. E na Homeschool Nobel a gente não é assim o nosso ditado. Nosso ditado é arrumando que se aprende. Porque a gente só consegue perceber algumas coisas que a gente pode melhorar quando a gente quer arrumar. Se a gente continuar errando, a gente vai sempre errar, né? E eu sempre digo também uma coisa aos pais, às famílias da Homeschool Nobel, que pai e mãe não erram, pai e mãe tentam acertar, porque eles estão sempre com o envolvimento do amor. E o afeto é muito importante
para as relações hoje, dentro da saúde mental, de tudo isso que a gente está vivendo nesse novo retorno ao normal. Ju, eu queria te perguntar, o que você aconselha as famílias para começar a entender melhor uma comunicação mais sadia com seus filhos, mais amorosa, com mais afetividade e que dá resultado, né? Sem tanto a questão do castigo, da punição, e sim da criança poder refletir, né? E a família também. O que tu aconselha aos pais, às famílias, a como iniciar isso quando, às vezes, o ambiente da escola pode desgastar, não o ambiente da escola, mas a questão de fazer o tema e bem na prova estudar, pode acabar desgastando aquele ambiente familiar. Sabe, Ana, que eu tenho uma premissa, assim, muito comigo que eu acho que muda, eu sempre digo isso nos meus atendimentos, assim, é que quando a gente encara aquela criança, e o adolescente, né, que é aqui o que a gente tá falando, como seres humanos que estão em desenvolvimento, a gente automaticamente muda a maneira de se relacionar com eles, e isso engloba a nossa comunicação. Né? Porque quando eu entendo que do outro lado existe uma criança que está em desenvolvimento, ou seja, ela não é adulta, ela não é um mini adulto, ela é uma criança, ela não tem o mesmo entendimento que o adulto pode ter. E da mesma forma o adolescente, né? A gente muda a maneira de se relacionar. E quando eu digo isso, gente, assim, é com dados científicos, né? Porque hoje a gente já sabe que o córtex pré-frontal, ele só está totalmente desenvolvido com quase 30 anos. A gente nem tem uma precisão da idade, mas a gente está falando aí de 25, 30 anos. Então, sim, engloba tanto crianças e adolescentes, né, que tem essa parte do cérebro que ainda não está totalmente desenvolvida, que é a parte racional, que é aquela parte que consegue tomar boas decisões, que é aquela parte que consegue controlar seus impulsos, que é a nossa parte mais primitiva, né? Então, a gente entendendo isso, a gente já se comunica de outra forma, porque aí tu vai olhar para aquela criança, para aquele adolescente, se colocando ao lado, e não na frente, nem contra ele, nem atrás dele, sabe? Tu te coloca ao lado. Bom, o meu filho tá precisando de ajuda, eu preciso conseguir explicar. Bom, ele não foi bem na prova, mas vamos perguntar o que que houve. Existe uma tendência, né, Ana? Eu acho que muito da educação que nós recebemos, e não é nenhuma crítica aos nossos pais, eu sempre digo que nós precisamos honrar muito os nossos pais. Certamente eles fizeram o melhor que podiam com as informações que se tinha na época, né? Mas hoje a gente já tem novas informações, a gente já tem novos estudos, e não é inteligente a gente não usar, né? A gente não usa isso a nosso favor. Mas assim, o ponto da gente conseguir entender, né, que temos do outro lado um ser humano que tem dificuldade, né, e que tem necessidades diferentes das nossas, né, porque a nossa educação tradicional era muito do medo, através do medo, né, então a gente obedecia, quantas vezes a gente escuta, vai, não, meu pai bastava me olhar que eu não, nem precisava falar, ele me olhava, eu já sabia o que tinha que fazer, né? Era uma educação muito baseada no medo, né? A criança ou o adolescente, eles não faziam as coisas porque eles entendiam por que precisava ser feito, eles faziam porque se não fizesse, o pai ia, a mãe ou o pai, enfim, ia colocar de castigo, ou ia bater, enfim. Né? Então, isso vem muito de uma educação tradicional. Então, hoje, a gente tende a repetir modelos, né? E repetir as coisas boas, mas também as coisas ruins. Né? E também as coisas que a gente já sabe que não funcionam, que é a punição, né? A gente tem inúmeros estudos que mostram isso. Então, quando vai mal na prova, né, que é o tema aqui que a gente está conversando, a questão do estudo especificamente, temos a tendência de bom, tu não foi bem na prova de matemática, tu não vai sair com os teus amigos. Tu não foi bem na prova, né? Tu não vai fazer tal coisa. Então, isso traz uma conotação de punição. Então, aquela criança, aquele adolescente vai estudar porque senão vai ser punido, né? Não que não precise, e aí, Ana, aqui respondendo a tua pergunta, eu acho que é fundamental que as crianças e os adolescentes saibam que as suas atitudes têm consequências, né? Então, assim, a gente não vai poder ir na praça se a gente não guardar os brinquedos primeiro. Né, isso é consequência das atitudes, né? Bom, se não estudou para a prova, não vai poder sair de noite no sábado, porque, né, temos prova na segunda-feira, entende? Quando as coisas são razoáveis, né? E tem um tom de mostrar para o adolescente, para a criança, que existem consequências, mas não no tom da punição.
né? Então, quando a gente muda o tom da conversa e aí tu vê que o teu filho não foi bem na prova e tu poder perguntar, né? Mas o que que houve? Onde está a tua dificuldade? Antes de já sair, né? Que não tem, porque nesse momento em que tu tá xingando, dando sermão, palestrinha, tu te desconecta do teu filho, tu te desconecta da criança, tu te desconecta do adolescente, tu se afasta dele, né? E nesse momento em que ele tá precisando de ajuda para ir melhor na prova, tu precisa estar perto dele. Tu precisa que ele possa te dizer onde está a dificuldade dele para que tu possa ajudá-lo, né? Então, eu vejo muito isso, assim, sabe? Eu não acho que a comunicação é o primeiro passo, e dentro da parentalidade positiva a gente tem um pilar que é a comunicação positiva, né? Onde tem essas características, assim, da gente perguntar mais do que afirmar. Isso serve tanto para crianças pequenas quanto para adolescentes, né? Porque a gente tem aquela frase que quanto mais a criança, quanto mais o adolescente está apresentando comportamentos difíceis, né? Mais eles precisam do nosso amor, mais eles precisam enfim, do nosso contato, do nosso afeto, né? Até teve uma pessoa aqui, Ana, que comentou que o tom da voz é muito importante. E eu queria só complementar, eu sei que eu engatei aqui a primeira, já vou deixar tu falar. Vambora, Ju. Mas assim, o tom da. Porque a comunicação, né? A gente não fala só com a voz, né? A gente fala, é bem o que ela colocou ali, a questão do tom, é a questão corporal, é a questão da nossa expressão facial, né? A criança, o adolescente, ele tá sentindo. Então, quando tu olha para ele, mas qual é o problema? Onde está a tua dificuldade? Né? Como é que a gente pode resolver? Outro pilar assim da parentalidade positiva é a questão do foco em soluções, que vai mais ou menos ao encontro do que tu trouxeste sobre, né, a home, assim, que é a gente arrumar, né? Essa palavra ela é bem pertinente, assim, porque o suco já virou, ele já tá derramado, ele não volta pro copo, não volta, né? Porque já virou. Mas tá bem. E o que que a gente pode fazer com esse suco? O que que a gente pode fazer com o suco que tá no chão? Né? Então, para crianças pequenas, a gente vai ensinar que tem que pegar o paninho e tem que limpar. Né? Para os adolescentes, a gente pode fazer uma analogia com isso que tu trouxe, para crianças mais velhas, enfim, da questão da prova. Né? A nota na prova de matemática já foi ruim, mas existe uma próxima. Como é que a gente pode fazer? Eu tô aqui para te ajudar. Eu acho que esse ponto, sabe, Ana, assim, de se colocar ao lado do seu filho, ao lado da criança, ao lado do adolescente. O adolescente sentir, e principalmente adolescentes, né? Quando a gente tá falando mais de estudo, enfim, assim, se colocar, ele sentir que aquela mãe, aquele pai tá do lado dele. Não tá ali só para cobrar, né? Não tá ali só para cobrar o resultado em si. O esforço, ele também é importante, né? Ele também precisa ser valorizado, não só a nota em si, não só o resultado final. Claro, né, Ju, a gente também percebe que a participação da família na vida escolar da criança é muito importante também, assim como eu acredito que uma rotina, para que a família tenha uma rotina organizada e que todos participem com um espírito de equipe, possa também ajudar a essa criança e o adolescente ter uma maior compreensão do que ele precisa, que tá todo mundo ali querendo o mesmo propósito, que é o bem de todos, né? O que tu tem para nos dizer sobre a importância das rotinas na casa dos alunos, na rotina da criança, participar na ajuda da casa com o espírito de equipe? Isso é importante? Ana, sabe que eu costumo dizer assim, a rotina ela é fundamental desde que o bebê sai da barriga até a velhice, né? Porque a rotina ela atua como organizadora, né? Então, assim, o ser humano ele precisa disso, né? Não é à toa que se a gente tem o hábito, né, de acordar sempre no mesmo horário, a gente até, às vezes as pessoas brincam, eu nem preciso mais de despertador, porque no final de semana eu acabo acordando cedo, porque, né, eu tenho já o hábito de acordar cedo. Porque o corpo funciona dessa maneira, né? Ele funciona, a rotina ela traz previsibilidade. E quando a gente envolve as crianças desde o início, assim, desde pequenininhas, né? A minha filha, por exemplo, tem 3 anos e meio e nós temos uma ajuda aqui de uma pessoa em casa durante a semana, até porque ela vai para a escola de manhã, eu saio cedo também, enfim. Mas no final de semana a gente se organiza, eu arrumo a minha cama, ela arruma a cama dela. É claro que do jeitinho dela,
né? Ela não puxa o lençol direitinho, retinho, ela não puxa a coberta direitinho, mas ela arruma, ela tem o senso de responsabilidade de que, bom, se ela não arrumar, a cama dela vai ficar desarrumada, né? E a gente quer viver bem, a gente quer estar com a nossa casa organizada, né? A gente tende a vincular, né, nessas tarefas domésticas a coisas ruins, parece uma obrigação. Mas quando a gente traz para a criança, e aí digo criança porque desde o início, assim, uma conotação de que é prazeroso a gente cuidar da nossa casa, é importante que todas as pessoas que moram na casa colaborem, traz o conceito de colaboração. As crianças tendem a colaborar mais, sabe? A se tornar mais participativas, assim. E eu até sempre indico, e até eu acho que nos meus destaques ali no meu perfil tem, mas eu posso compartilhar contigo para tu compartilhar aqui no perfil da Home um modelo, assim, de quadro de rotina, né? Onde funciona muito, assim, colar na geladeira e a família sentar numa sexta-feira da noite, pedir uma pizza ou alguma comida que goste e montar esta rotina da família, né? Então, incluindo, quando a gente está falando aí de crianças mais velhas, adolescentes, algumas rotinas, inclusive de estudo, né? Mas ouvir a criança, ouvir o adolescente. Bom, mas o que que fica melhor, né? O que que tu gostaria de tentar? Vamos fazer o tema depois do almoço? Vamos fazer o tema no outro dia de manhã? Enfim, escutar a criança, né? Porque quando a criança, o adolescente, eles colaboram, eles se sentem ouvidos pelos pais, a tendência a colaborar é muito maior, né? Porque eles se sentem importantes, eles se sentem pertencentes àquela família. E a gente não pode esquecer que pertencimento e importância são necessidades de qualquer ser humano, né? A gente precisa se sentir aceito ao ambiente em que a gente vive, a gente precisa se sentir importante para aquelas pessoas, né? Isso é inerente, assim, ao ser humano, né? Então, eu, assim, me destaco e em atendimentos eu trabalho também com sono infantil e eu sempre destaco, assim, que a rotina ela é não só fundamental, ela é necessária para todos os campos, assim, desde que o bebê nasce da barriga, né, até, enfim, a vida adulta e etc. Porque a gente tem e acho importante até, Ana, a gente pontuar, porque existe uma confusão, talvez, de vincular rotina à rigidez, né? E eu sempre digo assim, quando a rotina ela é algo que engessa a família, ela é algo que está causando ansiedade para os pais, para a família ou para o adolescente, é porque a rotina não está adequada para aquela família. E aí ela precisa ser ajustada, né? Porque uma rotina que funciona, uma rotina funcional, uma rotina que engloba as necessidades da criança e do adolescente, mas também dos pais, né? Então, assim, não é a casa vivendo em função da criança, não é a casa vivendo em função do adolescente, nem ao contrário, as crianças e os adolescentes tendo que se adequar à rotina dos pais, dos adultos, a rotina funciona. E ela é extremamente benéfica, né, para todos, porque a gente sabe o que cada um tem que fazer, a criança sabe, né, o momento de parar de brincar para ir fazer outra coisa. Então, assim, a tendência é que funcione muito mais, né, que o ambiente familiar fique muito mais harmônico. Nós agora, sobre um pouquinho mais sobre a rotina, a importância a família é uma equipe. Eu vejo ela como uma equipe afetiva, né? E se uma pessoa da equipe não participa, ela não se sente pertencente àquela equipe e também não gera responsabilidade com as suas coisas. Então, às vezes os pais dizem assim, meu filho não quer estudar no horário combinado, é sempre uma briga na hora de estudar, mesmo tendo a rotina. Tá tudo bem eventualmente quebrar, mas o importante é que eu acho que quando a criança já tem uma rotina das atividades que são para toda a família, que vai prover um bem-estar para todos, ela também vai entender a responsabilidade dela com as tarefas escolares. Eu acho que ter uma responsabilidade com a tua família, seja pai, mãe ou filho, vai também te fazer responsável nas outras questões pessoais de cada indivíduo dentro das suas necessidades, né? E, Ana, só um complemento ao que tu falaste, a questão dos estudos, né? Enfim, a criança, o adolescente tem algum momento eu não quero, tem rotina, enfim, mas eventualmente ou seguidamente, por algum motivo, tá se negando, poxa, não quero estudar e acaba tendo, né, a família acaba tendo momentos de estresse. É claro que a gente está falando aqui de situações também ideais e eu sou mãe, eu sei que
não é sempre que a gente consegue ter paciência, estar disponível para eles o tempo inteiro, emocionalmente falando, né? Por vezes a gente também acaba não estando bem, não estando num dia legal e a paciência também falta. O importante é a gente reconhecer e recomeçar, é o que eu sempre digo, né? Porque isso nos faz humanas também, e é importante que eles vejam essa nossa humanidade, né? Nos nossos erros também. Mas quando der e quando for possível, em situações assim, né, em que a criança ou adolescente está se negando, se for eventual, gente, é aquela coisa, nem nós, né, temos dias sempre bons e nem nós estamos sempre produtivas no trabalho e dando o nosso melhor, né? Tem horas que a gente também está empurrando com a barriga alguma coisa que a gente pode, porque nós não estamos num dia bom, enfim. Agora, isso eventualmente, né? Se isso está acontecendo de uma maneira eventual. Agora, quando a gente vê um comportamento assim repetidamente, essa criança está precisando de ajuda. Esse adolescente ele está precisando de ajuda, né? E aí é se colocar, como eu disse, ao lado e conversar. Talvez postergar em 30 minutos o fazer o tema, o sentar para estudar já muda tudo. Né? Talvez tu escutar o adolescente que diz assim, ah, mãe, mas assim, não tô afim de fazer isso agora. Eu queria tanto ler minha revista antes. Tá bem. Então, quem sabe a gente faz isso combinado. Para mim não é problema ajustar o combinado. Qual é o nosso acordo, então? Né? O nosso acordo é que tu vai chegar da escola, tu vai ler a tua revista, que dura aí 40 minutos, depois tu vai sentar para fazer a tua tarefa, estudar, para mim tá tudo certo. Então, assim, quando for algo que dê para compor, né, que dê para ter um acordo em que ele entenda que e os pais conseguem colocar a responsabilidade, mas que ele traga uma vontade dele e que seja possível, né, conciliar, por que não fazer esse acordo? Né? Por que não ajustar dessa maneira? Agora, claro, tem situações que são inegociáveis, né, para a família, e acho que isso é importante, sabe, Ana? Porque hoje há eu não sei se tu vê isso no teu trabalho, mas eu vejo uma confusão de papéis, assim, sabe? Porque a educação, ao meu ver, ela é responsabilidade da família. Né? A escola, o apoio educacional são fundamentais, mas eles são um complemento disso. Né? Nós temos aí uma tríade, digamos, em que a gente pode contar, e é por isso também que acho que a família sempre tem que escolher instituições que estão de acordo com seus valores, com seus princípios, serve para aquela criança, para aquele adolescente. Acho que isso é bom a gente pontuar também, porque não são todas as escolas, né, que servem para todas as crianças, enfim. Mas é importante os pais terem isso claro, né, da sua importância, do papel na família e que não dá para terceirizar tudo, né? Não dá para entregar uma criança quando nasce para a escola, para o apoio educacional e buscar com 18 anos. Não dá, né? Então, eu acho que isso é fundamental, assim, é entender o apoio, entender a escola como complemento, mas saber que a relação precisa ser construída para que se lá se tenha sucesso, por melhores que sejam as instituições, precisa ter um vínculo forte estabelecido dentro de casa, sabe? Eu acho que esse é o... E tudo passa pela comunicação, né? Acho que não tem outra maneira. A gente aqui, quando a gente logo abriu o apoio educacional, várias vezes a gente ouviu assim, os pais vão delegar para vocês as funções dos pais. Não. A homeschool, eu tenho muito orgulho que a gente não trabalha só com o aluno. A gente também acolhe a família. O que a gente não quer é um ambiente desgastado por questões educacionais. A educação não pode desgastar as relações. A educação tem que ser maravilhosa, tem que ser prazerosa. Existe perfil de escola para perfil de aluno. Às vezes a gente vê uma família, meu filho estuda e não vai mal, eu já não sei mais o que eu faço. Mas talvez a forma que se cobre o estudo seja bom para aquela mãe, foi bom no momento quando ela foi adolescente, ela estudava a partir de resumos, mas para o filho dela não está funcionando. Né? Então, eu sempre digo assim, quando alguém entra na Homeschool Anabel, está entrando o aluno e também está entrando a família. Porque a gente não consegue dar um resultado nos estudos se tudo não estiver bem. A criança e o adolescente responde na escola, assim, quando a gente também não está bem, pode responder, às vezes, até no nosso trabalho, né? Então, eu sempre digo assim, vocês não vão deixar de olhar as provas, vocês não vão deixar de olhar os cadernos dos seus filhos, mas o que a gente quer trazer é uma harmonia, né?
E principalmente também, né, Ju, no momento que a educação do Brasil está tão complicada, estamos vendo, eu acho que o pior momento da educação, o ensino, não dá para a gente delegar só as 4 horas, 5 horas que a criança fica na escola como um todo, né? A criança, ela aprende no decorrer do dia, em todos os momentos de trocas, né? Então, a complementação dos estudos lá com a Rome é para, primeiro, despertar um desejo de estudar, saber a sua forma de aprender, né? Acolher aquela família para que se reconstrua aquilo que estava desgastado, né? E que todo mundo caminhe na mesma direção, que é querer o bem dos seus filhos, o bem da sua família. Ju, tem uma questão que alguns pais me pediram para questionar. Uhum. Durante a pandemia, muitas crianças e adolescentes, mesmo sabendo que a Organização Mundial da Saúde não recomenda tanto tempo de tela, mas não tivemos muitas alternativas, né? A pandemia, ela veio muito rápido e muitos pais têm reclamado da questão da criança estar muito ligada aos aparelhos eletrônicos e menos à convivência da família. Temos alguma dica para dar para esses pais, para a gente retomar essa vida real? E, ao mesmo tempo, claro, vai ter um momento também do online, mas queria saber um pouquinho da tua opinião sobre isso, como a gente pode dar um conselho para esses pais. Ana, assim, a questão das telas é uma questão muito séria, né? A gente já vê aí em países como a China, por exemplo, já temos hospitais para adolescentes que só estão viciados em tecnologia, né? Não é à toa que os maiores especialistas, né, estão envolvidos e pensando sobre essa questão das telas, né? Eu entendo e sei, também passei por isso, tenho uma filha pequena que a questão da pandemia, né, prejudicou muito, muitas vezes foi o único recurso que se tinha, né? A gente sabe que a realidade de muitas famílias foi não ter rede de apoio, não poder contar com ninguém e precisar continuar trabalhando. Então, não seremos hipócritas, né? Tirar a tela e vai fazer o quê? Né? Essa é a verdade, né? Eu costumo dizer que não tem como zerar a tela se não tem rede de apoio, né? Mas eu acho, Ana, que assim, isso não, e o meu, não é uma dica, mas é um alerta, talvez um recado para os pais, que é o que eu digo para mim todos os dias. A gente só precisa, independente das nossas atitudes, como mãe, como pai, a gente só precisa saber que temos responsabilidade sobre isso. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Hoje a gente tem informação dos prejuízos das telas para as crianças e para os adolescentes e a gente precisa reconhecer e saber que somos responsáveis. Eu acho que aí é um começo, né? O segundo é saber, bom, o que eu vou fazer? Porque para dentro da minha casa, dentro da minha realidade, que é diferente da tua, né? O que eu posso fazer para lidar com as telas de uma outra maneira? Bom, hoje o meu filho passa 2 horas na frente da tela todos os dias, então a gente vai reduzir para uma. Né? Mas como é que eu vou fazer isso? Porque daí ele chora, ele briga, ele bate porta, né? Eu acho que assim, Ana, claro que são situações diferentes quando a gente está falando de crianças e quando a gente está falando de adolescentes, né? A abordagem é completamente diferente também pela idade da criança. Mas de modo geral, e aí vamos começar pelos adolescentes, precisa ter um diálogo aberto, né? Precisa explicar para esse adolescente os prejuízos das telas, né? E quais que como mãe, como pai, nós temos algumas responsabilidades por ele, né? E fazer um acordo, fazer combinados, mostrar, olha, tu vai jogar o teu jogo tal hora, depois tu vai desligar, e aí a partir de tal hora aqui em casa à noite nós não vamos ter acesso a telas. A gente sabe já do prejuízo que as telas têm, inclusive para os adultos, né, de umas 2 horas antes ali de iniciar o sono noturno por causa da luz, enfim, né, que inibe a produção de melatonina e com o tempo ela vai desajustando o relógio biológico, né, então a criança, o adolescente, o adulto, ele vai para o ser humano num todo, ele vai produzindo menos melatonina no horário noturno e produzindo mais cortisol. Então vai havendo uma confusão. Então cada vez mais vai haver mais problema para dormir, a pessoa vai dormir mais tarde, ou vai ter sono em momentos no meio do dia, por exemplo, e não vai ter sono à noite, né? Então, assim, fazer alguns combinados que servem para a família.
Né? E para a questão, Ana, assim, das crianças em específico, que o diálogo ele já não deve ser tão aberto nesse sentido, né? Porque a criança tem outra, não tem a capacidade de entendimento que tem o adolescente, mas é efetivamente criar regras dentro de casa e regras para mim, gente, assim, o que tem regras que são inegociáveis. Então, por exemplo, na minha casa não se tem tela no horário do almoço nem no horário do jantar. Né, nem no café da manhã. Então, assim, durante as refeições, ela nem pede, porque isso, ela já entendeu o recado e as crianças, elas são muito rápidas, né? Elas captam isso de uma maneira muito rápida, que o pai e a mãe não vai ceder naquele ponto, né? Então, assim, tu pode ver o teu desenho, né? A minha filha gosta da Luna. E aí são episódios de 11 minutos, só para dar exemplos, assim, né? Eu acho um desenho bacana, assim, até adequado para assim, né, algo que não, o conteúdo, eu digo, não tem nenhum prejuízo, mas são episódios de 11, 12 minutos. Então, o combinado às vezes é bom. Tu vai assistir um combinado? Combinado. Então, assim, a gente faz um acordo antes. E aí, Ana, quais são os recursos, né? E aí sim entra na questão de dicas. Bom, a gente combina antes com a criança, então qual é o episódio, se é o desenho que ela vai ver, quantos ela vai ver. Então, vamos combinar que seja um. A mamãe vai colocar o alarme. Quando tocar o alarme do celular, tu desliga. Né? Então, assim, dá esse poder para a criança dela desligar a televisão, aí tu dá a chance dela desligar. Bom, não desligou, tu pode então propor, olha, tu desliga ou eu desligo? Quando tu fala dessa maneira com a criança, tu não tá passando a opção para ela de não desligar. Né? Então, assim, é uma estratégia de comunicação em que o cérebro da criança foca naquilo que deve ser feito e não naquilo que não pode ser feito. Isso é uma estratégia de comunicação que com crianças funciona muito bem. Né? A gente mostra para ela o que pode ser feito e não o que não pode. Então, assim, né, quando tu faz essa pergunta, a tendência da criança é responder uma opção ou outra. Porque o cérebro, ele recebe a informação dessa maneira. Então, assim, tem duas opções. Qual das duas eu tenho que escolher? E veja que nenhuma delas é deixar a televisão ligada. Né? Porque ou tu desliga ou eu desligo. Né? E ao mesmo tempo, tu tá dando poder para a criança, porque tu tá deixando que ela escolha a maneira que ela vai desligar a televisão. É muito, assim, Ana, comum também nesse início, em que tu vai ter uma mudança, né, nesse plano de eletrônicos, que eu faço também esse tipo de atendimento focado muito nas telas, então como reduzir, ou em determinados casos a gente precisa tirar por um tempo, né, dependendo de como está o comportamento da criança, porque as telas, elas têm várias implicações, né, inclusive na irritabilidade, né, no próprio mau comportamento, enfim. Então, existem estratégias próprias para isso, mas assim, a criança, ela sente, sabe? É uma coisa que no início vai ter, como ela já está acostumada a ver em caso de crianças que já estão vendo, é claro que no início vai ter uma maior dificuldade, digamos assim, de conseguir tirar esta tela. Né? Aí entra a firmeza dos pais, aí entra o papel de adulto, né? Assim, vai ter choro, vai ter grito, vai ter estresse, mas aí a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? E eu acho, assim, Ana, e já complementando, a maior dificuldade que eu vejo hoje, e de novo, eu falo isso de cadeirinha, porque eu sei, eu enfrento isso em casa também, nós temos dificuldade de lidar com a frustração dos nossos filhos, né? A gente tem dificuldade de lidar com o choro, a gente tem dificuldade de lidar com os gritos, né? É mais fácil deixar mais meia hora e não ter que enfrentar o choro, né? Mas isso são limites, né? Isso são bases norteadoras que as crianças precisam ter, precisam aprender, né? A gente não pode fazer tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, infelizmente, a gente passa pela firmeza, a gente passa pelo pulso firme de dizer, olha, agora acabou, né? Em alguns momentos tu não vai ter acesso, e em outros vai ter, né? Mas acho que passa por isso, assim, estratégias de colocar alarme, de fazer combinados, de estabelecer e sentar com a criança para montar as regras da nossa casa, né? Quais são as regras da nossa casa? Né? A gente precisa sentar e conversar sobre isso com o companheiro, com a companheira, com os filhos. Vamos montar. A criança também pode ter direito a trazer uma regra, né? Algo que é importante para ela. O adolescente é a mesma coisa. Então, assim, quais são as regras das nossas casas? E dentro das regras, precisa haver uma combinação sobre telas.
né? Sobre televisão ligada, enfim, sobre som, porque daqui a pouco o adolescente liga o som muito alto, a mãe tá lendo um livro, né? A gente vive juntos, então a gente precisa de regras. Então, eu acho que essas estratégias, elas ajudam bastante. Mas, de novo, assim, mudança de hábito, né? Envolve certas resistências, a gente sabe disso, né? Então, é a mesma coisa quando vai começar a academia, né? No primeiro dia é um caos, no segundo é um caos um pouquinho menor, e no terceiro a gente já tá indo. Então, é mais ou menos o que acontece quando a gente tem que mudar um hábito de tela dentro de casa, né? Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto para ter uma construção de algo positivo, né? E, Ju, a gente aprendeu hoje com vocês e também casa muito com o que a Home, com o que o apoio educacional Home Esconabel acredita, de uma rotina é importante para toda a família. Quando você tirar o seu filho do computador, da tela, aí ele vai dizer, mas o que eu vou fazer? Vai interagir com o seu filho, essa fase é tão rápida, a vida é tão, a vida passa tão ligeira e pequenos detalhes da nossa vida fazem tanta diferença. Na Hibridar. minha família, como eu gostava de jogar general com a minha família, banco imobiliário. Então, quando os pais colocarem determinadas regras para diminuir o tempo de tela, não deixa a criança ociosa, proponha também atividades coletivas, né? Eu Isso. digo também, assim, porque é uma coisa que nos preocupa bastante, chega muitos pais dizendo, meu filho não gosta de ler. E aí eu pergunto para o pai, mas vocês leem na frente dos filhos de você? É o exemplo, né? Então, faça um sarau em casa de leitura. Cada um pega seu livro, combine uma temporalidade de leitura, depois troca informações sobre o que cada um leu, né? Isso é tão importante. A família também trazer o exemplo e proporcionar essa integração, né? A vida é rápida, as fases da infância passam muito ligeiro, depois vem a adolescência que parece que vai mais rápido ainda, e aproveite a família da forma que for, né? Porque hoje família pode ser pai, mãe, duas mães, dois pais, uma mãe, um filho. A família é estabelecida por laços de amor, né? E aproveite esses momentos. Então, com a Ju, hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre rotina, sobre a importância do limite, mas sem agressividade, né? Eu sempre digo para os alunos assim, se hoje eu ainda estou te corrigindo, é porque eu acredito em vocês e amo vocês. E na homeschool a gente não precisa bater em ninguém, não precisa fazer nada para que a gente alcance resultados. Então isso também pode acontecer em casa também, né? E claro, né, Ju, e essa questão da pandemia, que é a preocupação maior assim com tudo que está ocorrendo, né? Ju, eu quero te agradecer imensamente por ter doado parte do teu tempo. A gente tem que plantar a sementinha da parentalidade positiva. Quem gostou da nossa conversa, adiciona a Ju no seu, aliás, curte a Ju no seu Instagram, @mãezinhaucaramba, e tem dicas maravilhosas lá dentro. E a gente quis convidar ela porque casa muito com o que a gente planta na Homeschool Anabel. Eu quero te agradecer imensamente, que seja o primeiro de muitas conversas que a gente possa estar espalhando bem para todo mundo. E aquelas famílias que não estão conosco, por terem possibilidades, que a gente possa pelo menos contribuir de alguma forma. Assim a gente já está deixando o nosso mundo melhor. Muitíssimo obrigada, Ju. Deixa teu contato aí para nós. E espero novos encontros com você. Ana, muito obrigada. Eu adorei participar. Me chama sempre, que eu estou sempre disponível para esses bate-papos. É um assunto, como eu te disse, que eu adoro e acho que comunicação, o conhecimento, ele precisa ser compartilhado e é através dessa comunicação. Hoje a gente tem aqui as redes sociais que facilitam muito, né, esse compartilhamento de conteúdo e de conhecimento. E então contem comigo. Meu Instagram é Mãezinha Caramba. Eu pessoalmente respondo todos os directs que chegam, as mensagens, enfim. Então, estou realmente muito disponível para compartilhar e também aprender com todo mundo, contigo. E muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Pessoal que está acompanhando a live, deixe também suas perguntas. Se tiver muitas perguntas, logo, logo a gente chama a Ju de novo para a gente espalhar mais um pouco de coisas boas que o mundo merece e precisa.
Muitíssimo obrigado. Não deixem de seguir Mãezinha o Caramba e acredite no amor, na troca, na família e nos seus filhos. Um grande beijo, Ju. Até a próxima. Um beijo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa live. Semana que vem estaremos de novo aqui com questões também sobre saúde mental, uma neuropsicóloga muito querida, Denise Lopes. Até a próxima quarta. Muitíssimo obrigado. Ju, seja bem-vinda à família da Homeschool Anabel. Um grande abraço e obrigado. Tchau, tchau.